Torcedor do Palmeiras, vitória do time do coração, os maiores comentaristas aqui, pessoal, trazendo a análise desse jogo, projetando os próximos jogos do time do coração. Pessoal, nos apoie deixando seu like, link como crédito nos canais oficiais na descrição do vídeo. Eu vou te dizer que a mim surpreendeu a escalação do Palmeiras, completamente modificada. E não é que surpreendeu porque o Abel tá errado em mudar todo mundo e tal. Porque, como disse o Marra, isso aqui não, acho que assim, não dá pra gente discutir aqui, sentado nessa mesa, se o cara acertou ou não em poupar. A não ser quando você sabe que claramente ele tá poupando, porque, eu quero... não é uma questão física, entendeu? Você quer resguardar o time com a sua força máxima para jogar num determinado momento. Agora... A gente sabe que este calendário, inclusive desse ano, a gente já fala tanto do calendário desse ano, vai ser mais pesado ainda. Eu disse que me surpreendeu porque o Abel, historicamente, não faz muito isso nos pontos corridos. Ele leva muito a sério essa competição e foram vários jogadores a sentar aqui e falar sobre isso, né? Ele sabe que a primeira rodada vale igual à segunda, que vale igual à 38ª. Então, na hora que ele muda completamente o time, eu confesso que achei estranho. Mas também tem um outro ponto. O que o Palmeiras tem jogado com o seu time titular não é que significa você desmontar uma equipe que está rendendo as mil maravilhas, que está criando um monte de... Não é. Então, ele pode estar tentando achar. Ele pode até estar tentando achar com a mudança, ele encontrar soluções, encontrar peças que possam ajudá-lo. Porque, de fato, mesmo com o time titular, o Palmeiras não está jogando bem. Hoje, acho que, de novo, não jogou bem. Estou muito com a avaliação do Zupa, foi um jogo muito parelho, muito igual... Claro que o Palmeiras melhora no momento em que coloca os caras mais técnicos no segundo tempo, mas foi mais uma atuação, eu acho que abaixo do potencial do time. Uma atuação, a gente já vai falar dos pênaltis, para quem gosta de tratar do futebol apenas sob o viés da arbitragem, a gente vai falar e acho que tem muita coisa para ser dita. Mas, cara, assim, eu acho que é um Abel que está enfrentando dificuldades como ele nunca enfrentou. Essa é a verdade. O seu melhor elenco. Com o seu melhor elenco, porém com também, mais contratações. Porém, também é bom que se diga que quando a gente fala de melhor elenco, é um elenco que nunca passou por uma reformulação dessa. A gente fala melhor elenco porque... No papel são os melhores jogadores. Não, e porque 5 ou 6 titulares foram contratados para esse time. Por isso eu tô falando. Então, se você contrata 5 ou 6 titulares e o melhor elenco se dá muito por essas contratações, também é normal que você tenha que ter um certo... Só lembrando, os 2 volantes de hoje foi ele que pediu, o lateral direito foi ele que pediu, os 2 meias que jogaram atrás do centroavante que ele também pediu, são todos jogadores pedidos por ele, do melhor elenco que o Abel tem há muito tempo. Ele não está achando a equipe. Eu também, como Jean, fiquei surpreso com uma mudança tão radical no time, porque eu acho que se ele procura a equipe e ele mexe menos, eu desconfio. E aí eu precisava ter informação sobre a programação de treinos do Palmeiras, que ele deve ter trabalhado com os outros jogadores de uma maneira muito específica, porque ele não tem tempo de trabalhar quarta e domingo com os jogadores que ele acredita que serão as melhores opções para os jogos fundamentais. Para mim é muito claro, o Palmeiras... que era um time... Aliás, o Abel me lembra um pouco, e isso não é uma coisa definitiva, é só o momento. Só vamos saber se é definitivo ou não mais para frente. Curiosa, te lembra quem? Um pouco a era Simeone. Quando o Simeone tinha um time bem limitado, muito aguerrido, era extremamente desagradável enfrentar o Atlético de Madrid. Né? A gente falava isso, inclusive, hoje. Pouco mais cedo, eu me lembro sempre da entrevista do Couque, quando ele é negociado, ele fala, nossa, agora eu vou poder marcar um pouco menos. Quando deram muitos jogadores para o Simeone, que o Atlético investiu forte, o time caiu de nível, porque ele precisava fazer o time jogar de uma maneira diferente. E ele até hoje fica procurando esse time com estabilidade, tem alguns anos. Mas não, acho que em 2022 o time jogou de maneira diferente. Por isso que eu acho... O Palmeiras, você fala? O Palmeiras. Mas numa construção que foi acontecendo gradativamente, com o jogador subindo da base, quando, sabe? Não foi uma mudança tão radical assim. Você estava falando que até hoje está procurando o Simeone. O Simeone. Tá, o Simeone. Entendi. O Abel, obviamente, isso é uma coisa muito mais recente, então não dá para comparar, mas a impressão que eu tenho é que se ele jogasse de um jeito mais simples e reativo, o Palmeiras seria muito mais consistente e forte. Porém, ele sabe que ele tem jogadores para fazer muito mais do que isso. Os jogadores que foram contratados não são jogadores para fazer o jogo mais simples e reativo. Né? O que foi pedido o Palmeiras tem que ter um camisa 9 melhor. Trouxe um camisa 9 melhor. O Palmeiras tem o Estevão. Você tem o Estevão, você vai ter que ser dominante no jogo. O Palmeiras não contratou o Felipe Anderson para ter um jogo reativo. Não contratou o Maurício para ter um jogo reativo. O Paulinho, que não estreou então é uma ainda, mudança de elenco grande. Assim, é uma mudança de elenco que no papel torna o elenco mais forte, mas são muitos jogadores jovens
e muitos jogadores que não tem. Porque a gente olha pro Abel e pro Palmeiras, e a gente espera ver em campo sempre o conceito, a identidade, a força, a maturidade, a frieza que esse time sempre mostrou. Mas é natural que com jogadores novos leve um tempo para que isso, se é que isso vai ser adaptado para esse jogador. Porque não é a gente não tem como cravar que Evangelista, Maurício, Paulinho, Tigrinho, Mikael... Eu queria que você ressaltasse porque são 2 jogos com gols no finalzinho, que o time não desistiu. Tá voltando aquele sentimento do time que vai buscar, que luta até os últimos minutos. E uma outra situação que queria que você falasse do Vitor Roque, que você usou hoje ele numa função diferente. Você pode usar mais vezes? O que você achou? Qual foi a sua avaliação? A parte do ir buscar, quando ninguém acreditava, nós fomos buscar a final do Paulistão, se te lembras. Tu apanhaste muitas conferências, toda a gente a bater, e nós fomos buscar, mais uma vez, se calhar pondo em risco e perdendo guerreiros como perdemos. Este Paulistão custou-nos muito naquilo que tem que ver com os jogadores que perdemos, porque o primeiro jogo oficial foi ao final de 7 dias, isto não existe em lado nenhum, 7 dias, portanto, eu falei, muitos jogos, pouco tempo a treinar, muito trabalho a fazer, e essa é a minha parte. Ainda o treino que nós fizemos basicamente foi ontem à noite, mostrar vídeos, perceber que há dinâmicas, e eu ainda ando à procura delas, confesso. Os nossos 5, temos que perceber se podemos, o nosso 5, podemos dar-lhe outra dinâmica ali para os deixar de frente para o jogo. Vamos seguramente encontrar isso, porque essa é a nossa função, analisar, pouco tempo para treinar, como te disse. Mas esse espírito de ir buscar até o último minuto, isso é nosso, é do nosso ADN, isto é o nosso Palmeiras, é o Palmeiras que eu estou habituado desde que nós chegamos. E a outra pergunta era, desculpa. Sim, porque não tinha outro jogador para aquela posição. Se quisesse um ponta por fora, não tínhamos. Não tinha outra ponta. Utilizei o Felipe Anderson, em que numa posição mais à direita, troquei o Facundo mais para a esquerda, criar dinâmicas e perceber que o Facundo por dentro pode nos dar coisas também muito boas, e o Roque também nos pode ajudar ali, mas olhando para aquela posição, um bocadinho numa altura que estávamos à procura do resultado, tirei o zagueiro, meti mais um jogador na frente para ser ainda mais agudo. Eu acho que as substituições acabaram por correr bem. Num jogo extremamente difícil, com uma equipa super motivada, super confiante, muito bem treinada e como te disse, vamos ver quantas equipas vão conseguir passar aqui. Abel, agora Fernando Vidotto, TV Globo. Abel, fala um pouquinho mais das substituições. Hoje, no seu planejamento, no melhor mundo, se estivesse ganhando a partida, você pouparia esses jogadores por conta da sequência que tem, Libertadores, tem Clássico no próximo final de semana? Ou foi um jogo que te obrigou a ir com força máxima pela importância de alcançar a primeira vitória no Brasileirão? Olha, esse é o meu maior desafio, é antes do jogo tentar olhar para o jogo e perceber o que é que ele me vai dar e como é que eu posso gerir isto tudo. E depois em função do resultado, ir atrás daquilo que o resultado está a pedir. Se tivesse a ganhar 1 ou 2-0, porventura as substituições teriam sido outras, teriam sido substituições mais de equilíbrio, de contenção, de refrescar. Como nós queríamos ir atrás do resultado, nós somos equipa grande, nós temos que ganhar quando jogamos bem e temos que ganhar quando não jogamos tão bem. É assim que funcionam, não é com o Palmeiras, com todas as equipas que lutam por títulos. É muito difícil manter. O teu colega, eu acho que foste tu que me fizeste essa pergunta antes do jogo, eu disse: o que é isso, jogar na máxima força? É muito difícil aqui no Brasil jogar na máxima força. Vocês sabem que eu já falei muito, temos que fazer uma gestão de energia para jogar na máxima força. Mas que máxima força é essa? É jogar com o telemóvel com a bateria a 70%, 80%. E é fácil de notar no jogo, porque as decisões dos nossos jogadores é muito fácil de ver os que estão mais frescos e os que estão mais pesados. Não é porque eles não corram, porque eles correm. Eles lutam e esta garra de ir até ao fim, custa o que custar, fazer o que for preciso para ganhar o jogo, eles vão. Mas tu vês, um ou outro jogador, 2 ou 3 que ainda não estão com aquela clarividência, muitos por um acumular de jogos seguidos, né? A gente vê o Mikael, né? Fez mais jogos agora do que se calhar no mês, do que durante o tempo todo que ele teve lá nos Estados Unidos, e há um ou outro pormenor que nós vemos. Precisa, mas a atitude está lá, e isso para mim é o que eu gosto mais. Por isso é que eu te digo, é muito difícil aqui
jogar na máxima força. Muito difícil jogar na máxima força. E eu sei que o meu colega aqui foi criticado por fazer uma gestão quando foi jogar ao São Paulo, e corrija-me se eu estiver enganado, pelo rodízio. Porque é que fez rodízio? Porque é que fez rodízio? Porque queria ganhar um título, queria chegar na máxima força para conseguir correr o que fosse preciso para ir atrás de um título que foi justo, foi merecido, nos penaltis, mas às vezes já são decisões que o treinador tem que tomar, muitas vezes contra, se calhar, daquilo que alguns de vocês pensam, para que rodízio, os jogadores... Só que depois perdes um jogador, perdes outro, por lesões, por castigos, e depois precisas, e há jogadores que te dão dinâmicas. Eu, por muito que eu queira, eu sou o pior treinador, pior ou melhor se eu jogar com o Estevão ou sem o Estevão. Podem-me ajudar? Eu sou o pior ou melhor treinador se jogar com o Estevão ou sem o Estevão? Hã? Não, o melhor do mundo, o Guardiola diz que o que faz dele bom treinador são os jogadores. E o Estevão é daqueles jogadores que ajudam, quando está bem, ajudam os treinadores a ser melhores. Não há milagres, não é? Mas pronto, um abraço para vocês. Um abraço para você também, Abel. Muito obrigada pela sua entrevista coletiva. O Abel sempre fica mais feliz e também ficamos felizes quando ele está feliz, porque ele dá respostas mais interessantes. E eu não sei se tinham mais pessoas fazendo perguntas ou se ele simplesmente se levantou e foi embora. Bom, eles devem ter uma viagem marcada de volta aqui do Recife para São Paulo, que muito me impressiona essa vontade de voltar para São Paulo, porque Recife é o melhor lugar deste mundo. Sabia? Que bairrista que você é, cara. Que bairrismo, cara. Bom, mas vamos lá. Sport Palmeiras foi um jogo muito polêmico. Vamos falar sobre a arbitragem. 2 pênaltis para o Palmeiras, o segundo no finalzinho. E deu muito o que falar, mas o Flaco Lopes fez o primeiro, o Piquerez o segundo pênalti, inclusive em cima do Rafael Veiga, e ainda assim ele não cobrou o pênalti. O Palmeiras venceu, mas mais uma vez não conseguiu jogar o seu melhor futebol, Gustavo Zupac? O Palmeiras não fez o melhor dos seus jogos, assim, para mim é uma clara diferença de rendimento do Palmeiras, e isso é muito compreensível, do primeiro para o segundo tempo, porque o primeiro tempo era um time praticamente reserva do Palmeiras, ou pelo menos meio reserva do Palmeiras, e é um time que você olha e você fala assim, esse time não tem obrigação de se impor, é um time que tem dificuldade para jogar na máxima força, como disse o Abel, e entregar o que a gente espera que o Palmeiras entregue. Era um bom time que começou, mas não era um time, nossa, que time forte. O Sport foi melhor no primeiro tempo do que o Palmeiras, embora o Palmeiras tenha saído na frente com esse pênalti. A finalização do Flaco Lopes, o gol de pênalti do Flaco Lopes, foi a primeira e única do Palmeiras no primeiro tempo. O Sport teve volume, assim, eu gostei do jogo do Sport. Time bem armado pelo Pepa, Sérgio Oliveira jogando muito bem, comandando o meio-campo, Lucas Lima com boa movimentação, Barleta com boa movimentação. O Sport encontrou mais facilidade, encontrou espaço para jogar no meio-campo do Palmeiras, né? O Palmeiras veio com 3 zagueiros, meio-campo com o M. Martinez, com o Evangelista e o Felipe Anderson, mais como um trio de meio campo. Felipe Anderson, de novo, uma figura discreta em campo. Então o Sport ganhou o meio bastante no primeiro tempo e encontrou muito espaço para jogar. De novo, o Giai sofrendo bastante, infelizmente, né? Porque o Giai era um menino promissor no São Lourenço. Eu me lembro de ter assistido do São Lourenço e Palmeiras na Libertadores, e o Marra destacando o Giai menino no São Lourenço, e ele era uma revelação. Não, ele arrebenta. Eu acho que ele chega no Palmeiras depois desse jogo, o que ele fez. E por isso o Palmeiras contrata, porque ele era um jogador em observação, né? O Marra observou antes mesmo do Palmeiras. Mas é uma pena para ele que até agora, na carreira dele no Brasil, geralmente quando ele joga, o lado dele é o lado mais frágil do Palmeiras. E hoje, com 3 zagueiros, ele como ala, o Sport, a gente vê, boa parte das jogadas de construção do Sport foram pelo lado dele, né? E aí depois ele tira o Bruno Fux, coloca o Veiga, segura o Giai mais em linha de 4, muda o desenho da equipe, mas a partir do instante em que ele começa a colocar os titulares, bota o Piquerez, bota o Veiga, bota o Estevão, bota o Aníbal, bota o Vitor Roque, naturalmente o Palmeiras encontra mais espaço para jogar. Você olha as finalizações do Palmeiras, elas são quase todas com esses caras em campo. Então o Palmeiras melhorou, mas foi um jogo igual, assim, de qualidade técnica, de dominância, foi um jogo que poderia perfeitamente ter terminado empatado. E aí tem o lance polêmico do pênalti que resolveu no final.
A atuação do Palmeiras eu achei ela ok, assim, ok. O primeiro tempo eu não gostei, não. Gosto dos 3 zagueiros, Mário Marra, e acerta o Abel a não colocar os seus jogadores titulares desde o começo. Às vezes não é nenhuma escolha, como ele mesmo falou em entrevista, né? É aquela coisa, vamos ver o que é que eu consigo no primeiro tempo com esse time, tentando descansar os meus principais jogadores, sem Libertadores no meio da semana. E aí, quando ele vê que o negócio não vai para canto nenhum, no segundo tempo ele começa a colocar os seus principais atores. Eu acho que seja uma decisão dele mesmo. Eu acho que é uma decisão em colegiado, conversando com o departamento médico, físico, e entendendo que alguns jogadores às vezes voltam um pouco mais sobrecarregados, é início de temporada. É que assim, é que o Brasil é muito engraçado, né? Que a gente está em abril, mas agora é o início da temporada, né? O tempo de campeonato estadual é um tempo que, especialmente no Palmeiras, foi utilizado para dar oportunidade para diversos jogadores. Então, no início da temporada, ele está tendo mesmo que segurar alguns jogadores, porque ele teve viagem, porque ele teve a primeira partida de Libertadores. Um outro ponto, ele teve um abalo emocional, né, na perda do estadual. Então, sim, está tratando dos jogadores. Ele já falou sobre isso, a gente tem falado sobre isso também algumas vezes nos debates aqui na ESPN. Muito da construção do Palmeiras passava pelo Marcos Rocha. E o Palmeiras está passando por adaptação. O Rocha jogava como zagueiro e jogava como lateral. O Bruno Fux, que foi utilizado nos últimos jogos, desde a época do Eduardo Cudê no Atlético, ele jogou como lateral pela direita. O zagueiro barra lateral pela direita. Depois, com o Milito na temporada passada, ele jogou pela esquerda. Era um jogador que dá para contar com ele na condição da bola e na perda. Mas não chega no nível do Rocha na saída de bola. O Rocha tem mais qualidade na saída de bola. É dos principais jogadores do futebol brasileiro em saída de bola. Um cara mais a bola longa, né? Sim, e é um jogador que dá para que tem um contra um superior ao do Rocha, como zagueiro. Que foi a justificativa que o Abel usou, inclusive, para escalá-lo no último jogo, no jogo da Libertadores. Eu acredito muito na capacidade dele de construir equipes e ambientes, que é uma coisa essencial para o tipo de trabalho que ele tem. Só que eu estou esperando para ver quanto tempo ele demora, se isso vai acontecer, com quais jogadores, porque é uma novidade esse jeito do Palmeiras jogar com o Abel. Essa reformulação é uma novidade. O Abel passou com muita razão falando o elenco é curto, ano passado, faltam jogadores, agora o elenco não é curto. Agora ele tem opções em quase todas as... aliás, tem 2 jogadores em quase todas as funções, alguns ainda não estão à disposição por conta das lesões, como o Paulinho, por exemplo, mas ele tem jogadores, inclusive, que atuam. A gente falava do Felipe Luiz, sobre a versatilidade. O Felipe Anderson ainda não jogou. Estou falando que é culpa do Abel. No Palmeiras, Felipe Anderson joga em 3 posições. Facundo Torres, joga melhor da direita, joga em várias funções. Estevão joga do tipo da direita, joga por dentro. Os volantes são construtores, né? Ele tem... O Veiga pode jogar por dentro, pode jogar aberto do lado, pode jogar até com o segundo volante. E aí metade desses jogadores não conseguem entregar o que se espera. O Felipe Anderson consegue aproveitar? Não. O Vitor Roque já conseguiu mostrar alguma coisa? Ainda não. O Maurício se machucou. Então, assim, é difícil mesmo. Tava jogando muito bem, mas aí se machucou. Não está à disposição do Abel. O que eu quero saber é, ainda está no tempo ou o Abel já está atrasado com essa equipe? Tempo. A gente até eu falou... acho que hoje, inclusive, pesou a saúde, tá? Era um jogo de, se você observasse, e aí a gente estava falando um pouquinho antes sobre os times adversários e a preparação para o time adversário, o jogo de hoje ele ia ser físico no meio campo. E acho que o Abel pensou em saúde, quando ele muda muito o time de um jogo para o outro. Pensou no embate físico, nas pancadas que poderiam acontecer. O Sport vende caro qualquer bola e é um time empolgado, sim, com a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Foi campeão na semana. Campeão no meio de semana. E ele pegou um clima... É o oposto do baque emocional que você falou do Abel, né? Uma turbinada emocional. E acho que hoje era... Eu entendo o debate, mas acho que hoje era ganhar os pontos. O que diz que se está no tempo ou não, e isso é a regra, acho que do futebol de maneira geral, mas mais do futebol brasileiro, evidentemente, porque se fosse no futebol brasileiro, o Pepe Guardiola, depois da primeira temporada no City, teria sido demitido, o Klopp, depois da primeira no Liverpool, teria sido... Eu não estou brincando, não. Teriam sido demitidos, porque eles não ganharam nada. Sim. Então, eu acho que o que faz dizer se está no tempo ou não está no tempo é o quanto você se mantém nas disputas. O Palmeiras começa a Libertadores vencendo, uma vitória fora que ajuda muito já, encaminha uma classificação, é exagero, mas enfim, dá uma bela ajuda para uma classificação. Em 2 jogos do Campeonato Brasileiro, um fora e outro contra o Botafogo, atual campeão, 4 pontos. Não é... Então, assim,
a questão é essa agora. É porque assim funcionam as coisas no futebol brasileiro. Depende dos seus resultados para você dizer se está em tempo ou não está em tempo. Do ponto de vista do futebol jogado, do ponto de vista das exibições, eu acho que o Palmeiras passa por uma grande reformulação, contratou um monte de titular, mas ainda assim... Pode jogar mais. Já podia estar jogando mais. Quer dizer, porque quem pode jogar mais, ninguém discute. Mas acho que o time titular, principalmente, não o que começou o jogo de hoje, já podia estar jogando mais ou produzindo um pouco mais do que produz. Vamos entrar no assunto pênaltis. O Palmeiras venceu com 2 pênaltis, um em cima do Flaco Lopes, o outro em cima do Rafael Veiga. Que é para as pessoas agora, um Começarem chama o outro. Vamos falar agora. Tá. Vamos lá. Mas assim, Mar, a gente está brincando e tudo, mas são lances importantíssimos. São lances que mudaram 4 pontos o tem a ver resultado com isso, da partida. Sim. Classificação. Vamos lá, então. Esse primeiro pênalti aí em cima do Flaco Lopes, na opinião de vocês. Aí não tem... Pênalti. O tipo de O lance. Chico, né? O Chico foi juvenil, segurou o Flaco pelo braço. Não faz isso. Ele vai mesmo, é o Chico. Pênalti, claro. Pênalti era o momento onde o Sport era bem melhor no primeiro tempo, assim. Eu tô rindo do Evangelista. Aliás, o Sport era bem melhor já quando o Palmeiras faz 1-0, né? Isso. Exato, que é esse momento aí. Quando o árbitro marca, o Evangelista tá lá já agradecendo a Deus, achei peculiar. E assim, foi pênalti, e do ponto de vista tático, né? O pênalti acontece, esses movimentos acontecem porque o Flaco é um jogador diferente do Vitor Roque. O Vitor Roque é um jogador para atacar espaço em corrida, diagonal. O Flaco é um cara de profundidade para receber essa bola. A bola foi cruzada no ponto para um cara como o Flaco Lopes e o Chico acabou tendo como último recurso puxá-lo pelo braço direito. Muito bem, então nesse primeiro pênalti, nenhuma polêmica, pênalti verdadeiro e marcado, sem a ajuda do VAR. Vamos para o segundo pênalti dado para o Palmeiras já no finalzinho da partida. Não, todo mundo já chamou, já está enchendo, a audiência subindo. Vamos lá, então. No Rafael Veiga, foi pênalti e olha, nas redes sociais os torcedores do Sport estão enlouquecidos, os outros torcedores que não são os torcedores do Palmeiras do mesmo jeito. Com razão. E eu quero a opinião de vocês. Pra mim não foi nada, Marcelo, assim, você muito... mas tem um toque embaixo, assim, é futebol, gente, vai ter toque toda hora. Pra mim ali é uma tentativa de driblar, e é uma tentativa de diminuir o espaço, e tem um contato. O contato é faltoso? Pra mim não. Acho que esse é o ponto, né, Marra? Eu acho que todas essas coisas de toque, não tocou, teve... Assim, a pergunta que tem que ser respondida é o quanto da queda se dá por conta do toque? Caiu por causa disso? Foi isso que derrubou o Veiga? Eu acho que não também. Então eu tô com o Marra. Pra mim também não... Também não foi? Não. Assim, o Marcelo, a gente não vê, ele tá ali pertinho, né? Será que não dá para confiar na visão do árbitro? O Marcelo é o Bruno Arleu, não é? Não é o Marcelo é o jogo do Inter e Cruzeiro. É o Bruno Arleu. Vamos chegar nele, fica calma. Chegaremos nele. O Bruno Arleu, ele não está muito próximo. Eu sempre fico tentando interpretar o que é que deu ao árbitro a impressão de pênalti. E a minha dúvida e a imagem à distância não é capaz de desvendar plenamente, a imagem mais próxima gera mais discussão, é se o defensor do Sport, que não consigo daqui de longe ver quem é, desculpa, a gente já estava no estúdio na hora do pênalti, se ele pisa na ponta do pé do Veiga, se há um pisão no pé, ainda que sutil, um pisão no pé talvez seja capaz de derrubar. É o máximo que pode ter contribuído para a visão do árbitro, porque na maior parte das repetições que a gente vai ver esse lance, a impressão é de não pênalti. A única dúvida que eu tenho é se houve um pisão no pé do Veiga ou não. Aparentemente não. Matheus Alexandre. Matheus Alexandre, lateral direito. Eu fico pensando assim, tá em câmera lenta aí, né? O árbitro tá ali do lado, tá olhando. Será que a visão dele não se deve confiar? É difícil pra confiar mim, na ele arbitragem, né? A bola A minha questão não é o árbitro. Porque para marcar um negócio desses, que obviamente não é nada, porque o jogador do esporte toca a bola, e quando ele toca a bola, tem o contato normal da sequência, não é um lance que o jogador porque se o jogador defensor está vindo por trás, tem uma recomendação para tomar cuidado. Mas porque o jogador vem por trás, dá um biquinho, pega a bola, mas pega o adversário também. Isso hoje em dia é falta. Aí é um lance de frente, um lance limpo, não é um lance brusco, não tem força excessiva, não tem violência, não tem absolutamente nada. Então eu recomendo a todos os jogadores do futebol brasileiro. Muito bom, torcedor do Palmeiras. O Verdão voltou agora com um alto nível, 2 vitórias consecutivas. E eu acredito que isso será só o início aí de grandes sequências de resultado que com vitória. O Palmeiras é o time da virada aí hoje. Mais uma vez, o Palmeiras, né?
que fez o primeiro gol. Depois aí o Sport conseguiu empatar. E quem é qual o time da virada? A torcida já fica no automático, né? O Palmeiras vai virar. Dito certo, né? O Verdão foi lá, conseguiu mais uma vitória e agora tá com moral aí, volta com autoestima. E a torcida, que é sempre orgulhosa de vestir a camisa do Palmeiras, agora sentindo muito confiante em saber que está torcendo pela torcida, pelo clube correto, o clube certo, que é o Palmeiras, né, pessoal? Então, pessoal, o Palmeiras, que agora já tem encontro marcado aí, né? O Palmeiras aí, pessoal, que está aos poucos ajustando seu elenco, novos jogadores, tem como a Libertadores, dia 9 aí, pessoal, daqui a 3 dias. Agora o bicho vai pegar, pessoal. Agora é um jogo atrás do outro. Vocês veem que vai ser 3 dias só de descanso, né? Hoje é dia 6, dia 9 já tem aí um encontro marcado diante, pessoal, do Cerro Porteña, né? Cerro Porteña aí é o próximo adversário do Verdão na Copa Libertadores. E você está confiante na mais uma vitória do time do coração? Deixa aqui esse palpite, pessoal. Então, pessoal, o Verdão aí agora tá com moral com sua torcida. Abel Ferreira aí rindo de orelha a orelha, porque saber que agora, mais uma vez, conquistou, mais uma vez aí, tá no controle aí da torcida, né? Inclusive, ele pediu desculpa por algumas falas que foi dita aí. Muito bom, pessoal. Então, o Lopes aí, pessoal, mais uma vez aí, no primeiro tempo, né? Foi o primeiro gol dele, né? 33 minutos, né? E o Piquerez aí, um gol, né, pessoal? Golaço aí do Piquerez de pênalti aí. E parece que ele vai tomar o lugar novo batedor de pênalti, né, pessoal? E você gostou do jogo? Deixa aqui seu feedback, sua participação. Se você for novo aqui, pessoal, nos apoia deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo.